Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém? Vamos partir para mais um estudo de Atos capítulo 24. Faltando aí alguns capítulos só, 4 capítulos aí vai faltar para a gente terminar o estudo de Atos. Amém? Atos capítulo 24. Vamos orar antes. Senhor, obrigado por mais um momento, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. E pedimos agora que o Senhor venha falar ao nosso coração, falar ao coração da Tua igreja, coração do Teu rebanho, para que as verdades contidas, ó Deus, nesse capítulo, possam entrar no nosso coração, entrar na nossa vida e possamos nos preparar, que isso possa nos ajudar a preparar a nossa vida, buscando, estando mais perto do Senhor e agindo conforme aquilo que o Senhor define aqui na Tua Palavra como princípios, através das histórias que grandes homens de Deus, assim como Paulo, nos revelam, ó Deus. Assim como eles viveram, nos dê sabedoria e capacidade para viver também, sempre visando a glória e honra somente do Teu nome, Pai. Isso é que nós colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Atos 24, então, novamente, já coloquei no grupo da igreja aí o roteirinho, a folhinha, para você acompanhar o estudo, aí os versículos e tudo mais, amém? Então vamos ler o texto primeiramente, Atos 24. Julgamento de Paulo perante Félix, diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, ele falando para Félix, e o teu proveniente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Olha como ele exalta Félix aqui, né? O advogado de Ananias. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de enviar-nos apenas por um pouco. Ouvirmos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio, e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso, de bom grado, faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a quem chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei, no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto.
Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, brandei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha um bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem, o visitassem e tudo mais. Vários dias Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandar chamar Paulo e ouvir falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo, porém, se pôs à disposição acerca da justiça, do domínio próprio, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Amém? Esse é o texto. Então vamos iniciar aí acompanhando o estudo, já que está aí com vocês. Então, o capítulo 24 fala da defesa de Paulo diante de Félix. A gente viu a defesa de Paulo diante do Sinédrio, no capítulo 23, e como teve todo aquele alvoroço no final do capítulo 23, aquela tentativa de pegarem Paulo de qualquer forma e matá-lo. O Lísias, né, que é o comandante da guarda de Roma, manda Paulo então para Cesareia para ser examinado e julgado perante Félix, que era o governador ali romano, que estava em Cesareia. E Cesareia era, como a gente viu no final do capítulo 23, onde ele ficava. Félix ficava no palácio de Herodes, ali, né? Então Paulo está ali em Cesareia, no palácio de Herodes, sendo então agora julgado por Félix. Está acontecendo o julgamento e Paulo, então primeiro aparece a acusação. A gente vê lá no começo do capítulo que 5 pessoas, depois de 5 dias, Ananias chega com um advogado, Tértulo e alguns outros, e começam a acusar. Então vamos ver lá a folhinha. Vimos no capítulo 23 como Paulo se defendeu diante daqueles que anteriormente foram seus companheiros de Sinédrio. Paulo demonstrou respeito às autoridades e uma sabedoria divina que lhe rendeu o apoio do comandante Lísias, que o enviou para o governador Félix, lá na Cesareia. Com isso, veremos no capítulo 24, então, como Paulo se portou diante da ardilosa acusação levantada contra ele, maquinada por Ananias e toda a sua trupe. Aprenderemos como a simplicidade e a verdade tem poder sobre a manipulação e a mentira. É isso que a gente vai analisar aqui então nesse capítulo. Então, algumas observações. Como Ananias, o advogado Tértulo e alguns líderes maquinaram a acusação contra Paulo. A gente vê isso lá nos versículos de 1 a 9. Olha como eles planejaram, como que eles fizeram isso. Olha só. A resposta está aí na folha também. Essa trupe maligna armou a acusação contra Paulo, usando, primeiro, bajulação. Lá no versículo 3, versículo 2, quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Olha como ele chega perante o governador. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o seu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo, em nossa parte, ó excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Está vendo como ele bajula Félix aqui? Então o advogado já, como um bom advogado, começa já bajulando a Félix aqui para de alguma forma tentar
pegar a atenção dele, ou para que ele julgue a causa a favor da sua acusação. Além de bajulação, ele usou do argumento da rebelião. Ali no versículo 5, a gente lê: verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumulto entre os judeus de todo o mundo. Eles acusam Paulo de estar causando rebelião no império. E o interessante é que isso era considerado como traição a Roma. Ou seja, quem fazia isso traía a Roma, porque acabava com aquela pax romana que tinha na época, né? E isso era uma forma de traição, e o traidor era morto. Então são acusações pesadas que eles levantam. Terceiro, então primeiro eles bajulam Félix, depois eles acusam Paulo de rebelião e de afronta, ainda no versículo 5 lá no finalzinho. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo. Ou seja, ele está tentando mostrar que Paulo tem uma outra religião. A única religião que era aceita ali em Roma, além do imperador, era o judaísmo. Era tolerado, era permitido ter o templo e tudo mais, os rituais, era permitido. Então agora o advogado ele começa a jogar que Paulo estava afrontando o império, sendo cabeça de uma religião que não era liberada pelo império, não era autorizada pelo império. Isso também era digno de morte. Ou seja, os caras estão querendo matar Paulo aqui. Então eles bajulam, eles acusam de rebelião, acusam de afronta e por último levantam testemunhas, né? No versículo 9 fala: os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Então levantaram falsas testemunhas aqui, certo? Com isso a acusação estava praticamente perfeita. Humanamente, Paulo não tinha como escapar de uma armadilha como essa, né? De uma argumentação profissional aqui como essa. E o que isso nos ensina então? Isso nos ensina que nenhum cristão está imune a injustiças. Na verdade, a palavra nos ensina que essas coisas aconteceriam com os que creem em Jesus. Vou ler alguns textos aqui para você ver como que são situações que Jesus já tinha falado. Primeiro ali no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, Mateus 5,11 fala: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus já está alertando eles. E lá na frente, no Mateus 10 também, quando ele via os 12 ali para fazer a obra, ele vai também dizer para nós ali no versículo 17, tenham cuidado. Jesus vai alertar os discípulos: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Tá vendo? Jesus já estava falando que essas coisas iriam acontecer, certo? João 16, lá na último momento que ele está com seus discípulos ali no cenáculo, depois da lavagem dos pés, e ele começa no momento da ceia ali também. Olha o que ele fala no João 16, 1. Ele fala assim: eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que estará prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim, e tudo mais. Então Jesus já estava alertando nesses textos que realmente essas coisas iriam acontecer. Por isso, como Jesus disse aos discípulos, precisamos nos preparar, pois o mundo nos odeia e vai levantar acusações ardilosas sempre contra nós. Então isso que a gente precisa aprender desse texto aqui. Muitas vezes a gente pode pensar em querer lutar contra aquilo que vão se levantar contra nós, contra aquilo que talvez irão nos acusar, mas se estivermos com a consciência limpa, todos esses textos mostram para nós que
isso só prova que somos realmente discípulos de Jesus. Porque o mundo vai nos odiar. A situação não vai ficar boa para nós, né? E é isso que esse texto está ensinando. E por isso a gente tem que estar preparado para isso. Saber que a gente vai ser afrontado sempre. Como cristão verdadeiro, o mundo vai sempre nos afrontar. O mundo vai sempre nos odiar. Por isso que eu não gosto muito quando a igreja age muito igualzinho o mundo para meio que atrair o mundo. Ou pensa muito como o mundo. Isso é ruim, porque nós somos o contrário que o mundo vive, que o mundo prega. Amém? Que isso possa ficar de lição para nós. Seguindo o texto, como Paulo se defendeu então? É nos versículos 10 até o 21. A pergunta é, como Paulo se defendeu? E vamos acompanhar a resposta então aí também na folhinha. Paulo não usou de nenhum artifício humano, como bajulação, por exemplo, que o advogado Tértulo usa aqui. Paulo não usou. Paulo ele foi sereno, simples e sincero. Falou a verdade. Paulo tinha consciência limpa, no versículo 16, né? Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Contudo, sabia que seus acusadores não podiam provar as acusações. Ao versículo 13, ele fala lá, nem tampouco podem provar as acusações que agora estão levantando contra mim. E no 19 fala, mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti apresentando as acusações. Ou seja, eles não podem provar. Esses começaram o tumulto, a gente viu lá em Atos 22, todo esse tumulto, Atos 21 na verdade. E aí, eles não estavam ali. Esses que causaram todo esse tumulto não estavam ali. Por quê? Porque não podia provar nenhuma dessas acusações. Então Paulo estava tranquilo, com a consciência limpa ali, né? Então eles sabiam que eles não podiam provar, pois se firmava, e Paulo se firmava na verdade e na defesa do Espírito Santo, e não em uma defesa humanamente ardilosa, como a acusação fez. Essa é a diferença. A acusação entrou com artifícios humanos e mecanismos e tudo mais. Foi forte? Foi, mas Paulo, quando ele se defende, ele é simples, simplesmente está com a verdade. Eles estão mentindo. Paulo vai simples, Paulo não bajula Félix, Paulo não faz nada, ele é simples, ele simplesmente confia na verdade. E ele é sereno nisso, e simples na sua resposta. E o que isso nos ensina então? Isso nos ensina que precisamos viver com a consciência limpa. Pois quando fomos acusados falsamente, a verdade e o Espírito Santo nos defenderão. Seguindo o texto que a gente leu aqui de Mateus 10, quando Jesus manda os discípulos, os 12 discípulos ali para fazer, né, a obra. Olha o versículo 19. Mas quando prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Olha que lindo, é exatamente o que a gente vê o que está acontecendo aqui com Paulo. Paulo não precisou preparar a sua defesa ou estudar como defender, que argumento que eu vou usar. Não, ele simplesmente estava tranquilo, porque ele sabia da verdade. Ele estava com a consciência limpa e sabia que o Espírito Santo ia ajudar. E aqui a gente vê o Espírito Santo ajudando Paulo nessa situação aqui. Contudo, queridos, não significa que seremos absolvidos da punição, pois nem Cristo foi absolvido quando essa foi a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus foi a crucificação e tudo mais, nem Cristo foi absolvido. Por mais de todas as provas que tinham ali de que ele era inocente, por mais de Pilatos ter visto a inocência de Jesus, a situação seguiu e a gente sabe que ele foi condenado. E mais para frente, todos os outros discípulos também são condenados, né? E é por isso que a gente precisa entender que muitas vezes Deus vai dar sabedoria, vai nos defender, mas muitas vezes as consequências vão acontecer, as pressões vão acontecer. E trazendo hoje, estamos falando bastante em relação ao fim dos tempos, né? Várias pregações, eu creio,
como muitos pastores, que a gente está vivendo sim esse momento final. E querido, se a gente for olhar Apocalipse, a gente for olhar a situação da igreja nesse momento, a perseguição só vai aumentar. Então não adianta a gente ficar brigando, não adianta a gente ficar conspirando, ficar vendo teorias e mais teorias para a gente tentar se defender. Não adianta. Se é esse momento realmente que estamos vivendo, a situação para nós só vai apertar. Apocalipse fala que Deus vai dar permissão para Satanás investir contra a igreja. Então, querido, não adianta a gente querer brigar, não adianta a gente querer... O que a gente precisa fazer é nos fortalecer. Fortalecer a nossa vida na verdade. Fortalecer a nossa vida em Cristo. Aí sim a gente vai se preparar para encarar momentos de acusações como essa. Ter sabedoria em Deus para responder, para ter uma defesa diante dos nossos acusadores. Amém? Que a gente possa pegar isso para nós, principalmente nesse momento. A gente possa orar, buscar em Deus força, para poder agir da maneira certa no momento que vamos viver. Não adianta ficar entrando em rixas, em brigas, ainda mais dentro de hoje dessa polarização política que a gente vê hoje. Não adianta a gente ficar brigando e defendendo um aqui, outro ali. Não. A gente tem que fazer a nossa parte de buscar o Senhor e estar com a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Amém? É assim que Paulo se defendeu. Seguindo, terceira pergunta. Por que Paulo não negou sua fé perante Félix, que poderia ter matado por isso? Por que Paulo ele não negou a fé perante Félix, mesmo sabendo que ele poderia matá-lo por isso? Olha o versículo 14, quando Paulo se defende e fala: contudo, confesso-te, porém, que adoro Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. Lembra que uma das acusações era que ele estava afrontando, fazendo uma nova religião? Paulo não falou, não sou seguidor desse... Não, ele fala, não, eu sou seguidor desse caminho. Paulo, ele não nega a fé perante Félix, mesmo sabendo que isso seria afronta e poderia ser morto. Por que Paulo faz isso? E a resposta daí: porque para Paulo, assim como para todos os outros apóstolos, era mais importante temer a Deus do que aos homens. O texto está aí na folhinha de Atos 5, 28 e 29, quando tentam segurar ali os discípulos, Pedro e tudo mais, e falam: vocês estão livres e tal, mas vocês não podem mais pregar nesse nome. Aí Paulo e os apóstolos falam: compete vocês, se nós devemos temer a vocês ou temer a Deus. Por isso que Paulo não nega a fé, porque ele temia mais a Deus do que até toda a fúria que o homem poderia ter contra ele, o que Félix poderia fazer contra ele. O que isso nos ensina? Isso nos ensina mais uma vez que Deus cumpre a sua palavra ao dar coragem para Paulo. Lembra lá semana passada, 23:11, que o Senhor aparece para Paulo e fala: coragem, assim como vocês testemunham a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Então Jesus está dando coragem para Paulo aqui, está cumprindo essa coragem. Ele não negou porque Jesus estava dando essa coragem. E se temos textos como esses na palavra, temos garantia que Deus também nos dará coragem para não negarmos a nossa fé diante da morte. Contudo, a Bíblia nos ensina como alimentar nossa fé. Basta obedecermos a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu coloquei obedecer porque o ouvir ali é quem ouve a palavra de Deus. Será que só se eu ir nos cultos, ficar me enchendo de mensagens aí, isso vai alimentar minha fé? Não é quem escuta a palavra de Deus. A fé não vem por escutar a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E eu ouço a palavra de Deus quando tudo aquilo que eu escutei, eu coloco em prática. Isso é ouvir a palavra de Deus. Isso é ouvir. Ouvir não é só saber o que ela tem, ou o que ela fala, ou saber de cor tudo aqui. Ouvir é praticar, é obedecer a palavra de Deus. Então a fé vem quando eu obedeço a palavra de Deus.
Amém? E que a gente possa, através disso, da nossa obediência, do nosso ouvir realmente a palavra, encher nosso coração de fé, para não negá-la diante das pressões, meu querido, que virão. As pressões só aumentarão sobre nós. E para a gente estar com a fé alimentada, precisamos viver a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. A gente já tem visto perseguição terrível no Oriente Médio, onde esses países, né, fechados, onde não podem pregar o evangelho, matando os cristãos. Conta a história do missionário de Cuba, quando o evangelho entrou em Cuba, que os soldados chegaram ali na sua casa, fazendo com que ele negasse a Jesus, matou primeiro seu filho, depois sua filha. E na hora que foi matar sua esposa, conta a história que ele quase falou alguma coisa e a esposa falou, não, a gente vai se encontrar no céu, não fala nada. Então aí mataram a esposa, depois mataram ele. Essas são questões reais. E se entendemos novamente que estamos caminhando para esse final, a gente precisa estar preparado. E a gente vai se preparar como? Nos alimentando a nossa fé, obedecendo, ouvindo a palavra de Deus. Porque Deus, como a gente vê na história da igreja, Deus permitiu essa perseguição para aqueles que obedecem a palavra. E se o nosso mestre passou pelo que ele passou, quem somos nós para Deus nos privar e nos privilegiar para não passarmos por momentos assim? Pelo contrário, ser mártir por Cristo é um privilégio. Amém? Os discípulos mesmo, lá em Atos 5, no final, quando eles são açoitados, eles falam que eles saíram alegres por terem sido considerados privilegiados por terem apanhado por causa do nome de Jesus. Será que a gente está nessa mesma linha, entendendo essa mesma situação? A gente tem que confiar e não negar, mesmo diante da maior pressão que tiver, a nossa fé diante de Deus, diante dos homens e de Deus. Amém? Seguindo aí então, a quarta pergunta. Por que Paulo estava ali no palácio de Herodes, né? Ali em Cesareia, preso em Cesareia? Por que ele foi para lá? Será que foi só para se defender? Será que foi só por causa da situação que estava acontecendo? Olha o versículo 24, que interessante. Vários dias depois, Félix veio com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Jesus Cristo. Olha que maravilha! Ó, porque Paulo está ali. A resposta é porque Paulo estava preso ali. Paulo estava preso ali porque Deus tem sempre propósitos maiores do que podemos enxergar. O propósito de Deus será sempre nos usar para levar o evangelho para as pessoas, mesmo se estivermos presos, como Paulo estava ali. E olhando hoje a situação que a gente está na nossa casa, a gente tem que pregar o evangelho, independente de como estivermos. Sempre Deus vai dar a oportunidade da gente pregar o evangelho. Eu vi um memezinho do diabo falando, ó, tá vendo? Eu consegui fechar as igrejas com toda essa situação. Aí Deus falando assim, você não fechou a igreja, abriu, pelo contrário, foi aberta uma igreja em cada casa. E é verdade, Deus está dando essa oportunidade às vezes de espalharmos através dessas ferramentas o evangelho, pregarmos sim o amor de Cristo, a salvação, para a glória dele. E o que isso nos ensina então? Isso nos ensina que precisamos sempre nos atentar para aproveitar cada oportunidade de pregarmos o evangelho. Pedro vai nos ensinar isso lá na sua carta, 1 Pedro 3,15. Ele vai falar, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. É isso que eu vejo Paulo aqui, estava sempre preparado, e é por isso que ele estava ali, no palácio de Herodes ali, junto com Félix e a sua família ali, para pregar o evangelho. Amém? Essa é a nossa missão. Glória a Deus. Última pergunta. O que a atitude de Félix nos revela quanto à pregação do evangelho?
Aí, depois que Paulo começa a pregar, o versículo 25 fala assim: quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: tá bom, basta, pode sair. Quando achar conveniente, mandei chamar novamente. E mais pra frente a gente vê que ele estava interessado no dinheiro, ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro. Ele viu falar na defesa de Paulo que Paulo foi lá levar algumas ofertas em Jerusalém e tudo mais, talvez achou que ele estava com dinheiro. E ele estava mais interessado em mandar ele chamar frequentemente, vendo se Paulo ia suborná-lo. Olha como que é o coração de Festo aqui. E mais pra frente a gente vê que ele também mantinha essa coisa política com os judeus, né? Não, então vou manter Paulo preso para manter minha simpatia com os judeus. E o que toda essa atitude nos revela? A atitude de Félix nos revela que a nossa missão é pregar e não converter ninguém. Amém? Nem com a pregação de Paulo aqui, Félix se converteu. Ou seja, o poder não está no pregador, mas sim no evangelho, que alcança todo aquele que crê. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina então que a nossa missão não é convencer ninguém. Paulo, mesmo sendo Paulo, aqui não mudou a vida de Félix. Pregando e falando, Félix estava com o coração completamente duro aqui. Isso nos ensina então que a nossa missão não é convencer ninguém ou converter ninguém. Não precisamos nos abalar quando as pessoas não aceitarem o evangelho, pois a nossa missão é pregar e não converter as pessoas. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E além disso, temos que lembrar que o poder do evangelho não está no homem, está no evangelho. Amém? Está no evangelho e não em nós. Amém? É isso que a gente aprende aqui nesse momento aqui, porque a gente pode falar, poxa, Paulo pregou para Félix, e Félix não se converteu. O poder não está no pregador, o poder está no evangelho. O evangelho pode transformar aquele que crê. Só que Félix aqui, infelizmente, não creu. E a gente fazer um parênteses aqui, como bom político, a gente vê Félix aqui apoiando tanto Paulo, ele permitiu as visitas ali para Paulo, tá vendo a politicagem? E também não queria perder a simpatia dos judeus. Ele queria suborno, estava pensando em usar a posição para ganhar dinheiro. Como um bom político, né? Infelizmente, a grande maioria dos políticos, a gente sabe que age dessa forma. Então, aqui mostra para nós que essa politicagem, essa política não é nova, né? Já tinha aqui no Império. Não estou dizendo que todos são, obviamente que não. Mas a gente sabe, olhando aqui, a gente pode identificar como que é essa politicagem toda que a gente está vivendo hoje aqui. Por isso que, aplicando para nós, não vale a pena brigar por político nenhum. Não estou dizendo que todos são assim, obviamente que não. Mas não vale a pena, a gente tem que pregar pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, tá aí, essa atitude de Félix nos revela que realmente nossa missão é apenas pregar. Quem convence e converte é o Espírito Santo. Amém? Então, aplicações finais. Um exemplo a seguir, eu coloquei aqui a coragem de Paulo a confirmar sua fé perante Félix. Que coragem ele teve ali de não negar a fé. Esse para mim é um exemplo a seguir. Um pecado a evitar. A confiança nas artimanhas humanas para nos favorecer, assim como Ananias teve ali junto com toda a sua trupe. E o coração duro diante do evangelho, diante da palavra que a gente viu em Félix. São dois pecados a evitar. Tanto essa artimanha humana de tentar levantar as coisas pela força humana, que a gente vê que Ananias faz ali, e o coração duro de Félix ao ouvir o evangelho. São duas coisas que devemos evitar. Uma ordem a obedecer. Não negue sua fé e procure ter sempre a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Amém? Isso é uma ordem, gente, a seguir. E uma oração a fazer, a que eu coloquei aqui. Senhor, me ajude a viver com a consciência limpa, pregando com fé e coragem o seu evangelho. Amém? Concluindo então, nada pode deter uma vida limpa e cheia de fé na palavra de Deus. É isso que a gente vê aqui. Nada pode deter uma vida limpa e cheia de fé na palavra de Deus.
Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ver os textos aí novamente, deixa Deus ministrar o seu coração diante desse estudo. Amém? Deus te abençoe.